Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, meus irmãos, eu estou trazendo algumas mensagens falando sobre o ministério pastoral. Hoje eu iria falar acerca do presbitério, mas eu recebi algumas interrogações. Um determinado pastor entrou em contato comigo, ele disse assim: presbítero, na minha igreja nós somos ao todo praticamente 16 pastores, ao todo nós somos em torno de 23 obreiros. E eu pensei assim, poxa vida, essa igreja é grande, né? Aí ele disse assim, só que nós somos figurativos. Nós não sabemos qual é, na verdade, a incumbência que cabe a cada um de nós. Aí eu disse para ele, mas o que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim, não, nós somos obreiros, fomos separados, temos nome de pastor, temos nome de presbítero, diácono, mas nós mesmos não sabemos se devemos fazer isso ou aquilo, porque o nosso ministério é assim, o pastor, ele é o palestrante, ele é o que dirige o culto, ou a esposa dele. O dia que ele dirige, a esposa que prega, e o dia que ela dirige, é ele que prega. E muitas vezes nós ficamos sentados no púlpito e não recebemos nenhuma oportunidade. Você tem como nos trazer algumas palavras acerca disso? Bem, irmão, eu não gosto de me meter no ministério de ninguém, então não vou citar nome de ninguém. Mas existe algumas coisas dentro do ministério pastoral que até impede muitas vezes as pessoas de exercer o ministério. O primeiro dele é a pessoa ser muito clérica, ou seja, o clericalismo. Esse é o primeiro que ocorre na vida de qualquer, muitas vezes de qualquer ministério aqui no Brasil e no mundo. Um outro que impede o avanço da igreja é a deficiência da doutrina. Agora, pasme o que eu vou dizer. O que impede o avanço da igreja aqui no Brasil e no mundo inteiro são a construção de catedral. Como assim, presbítero? Então a igreja não pode construir uma grande catedral? Então, hoje eu não vou falar nem sobre a deficiência da doutrina, nem a construção de catedral. Eu quero falar sobre o clericalismo, ou seja, aqueles que são clérigos. Eu quero usar esse áudio de hoje para falar sobre treinamento de líder. Então, vamos tentar entender. Eu vou usar uma passagem bíblica que está no livro do Antigo Testamento, que conta sobre a história de Moisés. Moisés, quando saiu do Egito, ele tirou da terra do Egito em torno de 2.500.000 israelitas. Esses povos seguiram a Moisés. Eles foram para o deserto. E lá no deserto, Moisés sentiu a própria deficiência
o seu estilo de liderança. Moisés demonstrou uma pessoa clérica. Então precisou o sogro de Moisés vir ao encontro de Moisés e ensinar a Moisés como autograr a autoridade para outras pessoas. Existe uma narração onde diz assim: e aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se à porta para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, tudo aquilo que ele fazia ao povo, disse o sogro de Moisés: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgues entre um e o outro, e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus. Eleva tu as coisas a Deus, e declara-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe sobre o caminho em que deves andar e as obras que deves fazer. E tu, meu genro, escolhe dentre todo o povo, procura homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 50, maioral de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todos os negócios pequenos eles a julguem. Assim, e a ti mesmo te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 até 22. Nós vemos aqui uma leitura bastante extensa, que mostra-nos o sofrimento de Moisés, um líder que se tornou clérigo, ou seja, o clericalismo, está tentando fazer obra para a qual Deus chamou, ou seja, a pessoa que se torna clérigo, ele acha que ele é o único que é capaz de fazer uma obra. Ele se julga a única pessoa capaz de liderar, é a única pessoa capaz de pregar. Ele não consegue autograr autoridade a outra pessoa. Então, pessoa se tornar clérigo, ele está se colocando
como sendo maior que outra pessoa. Ele se acha melhor que outra pessoa. Então ele está se posicionando sobre outros, em vez de ele se tornar servo de outras pessoas. O Senhor Jesus, ele disse assim: é qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vosso servo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Mateus 20, versículo 27 e Mateus 23, verso 11. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que permanece nas armadilhas de ser uma pessoa clérica, ele falha no cumprimento da verdade. Ele falha porque o propósito de um líder de igreja é formar obreiro, é formar pessoas capazes, pessoas que irão auxiliar dentro do ministério cristão. Então a pessoa que se torna clérica, ele se torna uma pessoa só. Ele acha que pode resolver tudo sozinho. Ele acha que o dom pertence a ele. Ele se julga o principal ministro. Ele se julga capaz de ser a solução de todos os problemas. Então a solução para as pessoas que se isolam como sendo o único líder seria constituir uma equipe. Se você tem dificuldade em constituir uma equipe em sua igreja, você que é líder, você que é pastor, você vai acabar sofrendo muitas vezes, carregando carga muito pesado para você. Você precisa se cercar de pessoas idôneas que ajudem você a carregar a carga. Então, para você ser bem-sucedido em uma formação de equipe, você precisa estar com Deus em sua vida. Seguir os princípios dados a Moisés pelo seu sogro. Jetro parecia até não ser servo do Deus Altíssimo, mas era uma pessoa íntegra. O sogro de Moisés, chamado Jetro, ele deu uma luz para que Moisés seguisse. Moisés teria fracassado se ele permanecesse isolado no meio das ovelhas ou no meio do povo israelita. Sem esses conselhos, sem seguir esses conselhos, Moisés teria fracassado. Sem esses conselhos, eu e você podemos fracassar como líder de uma igreja. Precisamos estar atentos, seguir a orientação de Deus. Existem alguns princípios que precisam ser seguidos. O primeiro princípio, aquele que exerce uma liderança, ou seja, o pastor de uma igreja, ele precisa treinar outro para o ajudar. O meu pastor, ele me chamou e me disse: presbítero, treina os líderes, treina os obreiros para serem líder. É isso que eu estou fazendo, meus irmãos. Através dos áudios, você que me ouve. Então existe alguns princípios que precisam ser seguidos. Porque eu só não posso levar todos os fardos. Então, você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes tem tentado resolver todos
os problemas sozinho, você pode contar com a ajuda de pessoas fiéis. Você precisa seguir. Eu só não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado. E para mim, se assim fazer contigo, mata-me, eu te peço, disse Moisés para Deus. Porque Moisés, ele achava que ele era o único capaz, ele era o detentor do poder de Deus. E nós não somos, amados. Deus pode usar a mim, você que me ouve. Basta você se colocar na presença de Deus, almejar ser usado por Deus. Nós vemos que Moisés está pedindo a própria morte no livro de Números 11, versos 14 e 15. Ele pediu que Deus o matasse. Mas por que ele pediu isso? Por causa dos problemas. Por causa dos problemas de ele não ter autogrado a autoridade às outras pessoas. Ele estava mantendo tudo sob controle dele. Isso chama clericalismo, ou seja, pessoa clérica. Esse sentimento irá matar a mim ou a você. Então nós precisamos vencer esses problemas. Deus falou a Moisés no capítulo de número 11 e também no capítulo de Êxodo. Deus falou através do sogro de Moisés. Também falou a Moisés dizendo a mesma coisa. Quando Moisés ouviu a Deus, quando Moisés ouviu o seu sogro Jetro, quando Moisés ouviu o seu sogro, ele descobriu que a solução dos seus problemas começava com o treinamento de outras pessoas. Então, muitas vezes, amados, nós temos tantos obreiros dentro da igreja que estão inativos. Precisamos treinar. Nós vamos ver o que está escrito em Número, capítulo 11, verso 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são ancião do povo, ou cumpra esses seus ofícios. E o trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Número 11, verso 16. Aí prossegue dizendo assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes e temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre ele por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Êxodo 18, verso 21 até 22. Então, amados, este era o propósito do ministério de Moisés. Só que ele não sabia. O trabalho de um líder é treinar uma equipe, é equipar os membros da igreja que tenha potencial de ser um novo líder. Esses membros estão à disposição da igreja. Então esses membros fariam a obra do ministério.
Livro de Efésios, capítulo 4, verso 10 e 12, está escrito assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a aflição do corpo de Cristo. Então nós vemos, amados, que existe aqui uma hierarquia a ser seguido. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos ensina o propósito principal de um líder de igreja, é de treinar outros crentes para serem vencedor. O apóstolo Paulo explicou e, inclusive, ele treinou outros crentes para um trabalho específico. O apóstolo Paulo era o líder, e como líder de uma igreja, cabia a ele treinar outros crentes. O treinamento que ele havia dado para o seu servo, de ser capaz de vencer, é o mesmo treinamento que nós temos que dar para a igreja de Cristo. Crescer na graça. Veja o que a palavra de Deus diz. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar aos outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Então cabe a mim e a você, meu irmão, independente do cargo que você exerce no ministério, cabe a cada um de nós anunciar as boas novas. O segundo princípio é que uma igreja precisa de ensinamento. Outros indicam uma corrente de ação que irá motivar os cristãos à divulgação do Evangelho. Mas aquele que tem chamado, ele não precisará ter essa motivação, ele está sempre motivado a libertar a alma do inferno. Então eu e você, meu irmão, precisamos da presença do Espírito de Deus para vencer os obstáculos da vida. Hoje eu estaria falando sobre o cargo de presbitério, mas coube a mim responder essas interrogações, essas perguntas que têm chegado até mim. Eu estou gravando diretamente dentro do grupo da Arca da Aliança, porque eu obedeço a ordem do meu pastor de preparar esses estudos bíblicos primeiramente para a minha igreja e depois compartilhar com os grupos. Que Deus vos abençoe, amados. Uma boa noite para todos. Amém e amém.